Marcos 4:35. O tecladista preparado, meteu um café. Eu vou aprender a tocar teclado, seu Jacó, vou aprender a tocar teclado para fazer, ficar ali só no cafezinho. Ou o pessoal pediu, o pessoal botar um cafezinho aqui, né? O que acha? Cafezinho, já pensou? Coisa boa. Se bem que a gente não toma enquanto, eu não consigo tomar nada enquanto estou pregando. Glória a Deus, irmãos. Mateus 4:35. Nós vamos ler do 35 até o versículo 41. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Jesus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona viver, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse lugar, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado pelos nossos companheiros de ministério, obrigado pelos cooperadores, obrigado por todas as pessoas voluntárias que estão aqui essa noite, que saíram das suas casas e vieram aqui para se reunir na tua presença, sabendo, Senhor, tendo plena convicção que o Senhor falaria conosco. E é por esse momento que nós estamos aqui, Senhor. Chegou o grande momento. Obrigado, Senhor, por ter preparado tudo até aqui. Obrigado por ter acalmado os nossos corações. Obrigado por fazer-nos experimentar e comprovar que o Senhor jamais nos desamparou, que o Senhor jamais nos abandonou. Porque todos os dias, Senhor, é uma nova oportunidade de viver o extraordinário contigo, de poder experimentar e comprovar a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas. Apesar dos pesares, Senhor, nós estamos aqui, estamos felizes e alegres em desfrutar da tua presença. E queremos pedir agora, Senhor, a tua bênção, a tua unção, que o teu Espírito nos guie essa noite, Senhor. Nós declaramos o teu governo, nós declaramos que tudo aqui está sujeito à tua vontade, ao teu querer. Que o Senhor possa agir essa noite nos nossos corações, e que nós saiamos daqui, Senhor, edificados, consolados, encorajados para uma vida abundante que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Quem é esse? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram uns aos outros quando estavam no momento de adversidade e viram e contemplaram, experimentaram o poder de Jesus
sobrenatural, fazendo maravilhas sobre um plano natural, intervindo mediante as forças da natureza, impedindo que o pior acontecesse. E aí acabamos de ler o texto onde os próprios discípulos pensaram que iriam morrer. E quem é esse? Essa é uma pergunta que, se fosse feito para cada um que está aqui essa noite, com certeza todos nós teríamos uma resposta diferente. Quem é esse que age em nossas necessidades? Quem é esse que quantas vezes já nos socorreu? Quem é esse que muitas vezes interviu de uma maneira sobrenatural na nossa vida e fez milagres, maravilhas, fez coisas que a nós era impossível fazer? Quem é esse que em algum momento da nossa vida também nos encontrou assim, apavorados, onde nós olhávamos um para o outro e pensávamos: meu Deus, se Deus não intervir, acabou. Se Deus não colocar a mão, está tudo acabado. Quem é esse? Ele tem muitos nomes, ele tem muitos codinomes, ele tem muitos atributos, é bem verdade. Nós podemos dizer que ele é o Criador de todas as coisas. Afinal, ele está lá no Gênesis, o verbo de Deus, o haja de Deus. Ele estava na criação e participou da criação do homem, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele estava lá. Ele é aquele que abriu o mar, ele é aquele que simbolicamente foi o cordeiro imolado que tirou o povo do Egito. Ele era a rocha que estava com aquele povo no deserto. Ele era o quarto homem da fornalha. Ele sempre esteve com o homem, ele nunca abandonou o homem. Porém, Jesus, ele não quer participar só das nossas necessidades. Jesus não quer ser um amuleto sobre a nossa vida. Jesus não quer ser o bombeiro das nossas vidas. Jesus não quer participar da nossa vida somente quando nós precisamos, porque não foi essa a palavra dele para mim e para você. A palavra de Jesus sobre mim e sobre a sua vida é uma palavra relacional, é uma palavra de estar conosco desde o nosso levantar até o nosso deitar. E nessa passagem especificamente, Jesus vai ensinar aos seus discípulos a importância de não apenas poder contar com Jesus na hora da adversidade, mas aprender com Jesus na hora da adversidade. E aí lemos aqui no capítulo 35, onde Jesus deu uma palavra para eles, num dia, a Bíblia diz, naquele dia, num dia, qualquer dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos naquele momento, e que serve para mim e para você essa noite, que nunca é tarde, porque essa palavra veio aos seus discípulos ao anoitecer. Talvez muitas coisas já aconteceram na nossa vida, e que nós achamos que outras coisas não vão mais acontecer, porque afinal o tempo está passando. Mas quem é esse? Esse é aquele que tem a palavra de direcionamento sobre a nossa vida, e ainda que seja uma palavra contrária ao lugar que nós estamos, se ele disse: vamos para o outro lado, vamos no sentido contrário, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, vale a pena acompanhar Jesus em todos os momentos da nossa vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos outra maneira de ir ao Pai senão através dele. Então nunca é tarde. O Senhor, ele chega sempre no tempo certo, no momento certo.
Então, ainda que esteja anoitecendo, talvez a gente ache que os cabelos brancos estão chegando e algumas promessas não têm mais como se cumprir na minha e na sua vida. Eu vou dizer para você que Jesus é especialista em nos surpreender. Jesus é especialista em aparecer no momento onde nós achamos que não dá mais, onde nós vimos as situações da nossa vida e dizemos: não, para esse não tem mais jeito. Afinal, já passou o dia, a gente já fez tudo que podia fazer, agora está anoitecendo, a gente vai ficando limitado, a escuridão está chegando, parece que não vai mais dar tempo. Mas se Jesus estiver junto, como Ele prometeu que estaria, basta uma palavra, e essa palavra aviva o meu e o seu coração. E não importa para onde nós iremos, importa mesmo é com quem nós estaremos. E ele continua em ensino, ele diz, e a Bíblia vai dizer que mediante essa palavra, mediante esse direcionamento, eles deixaram a multidão e o colocaram no barco, assim como estava. Você imagina a situação em que Jesus estava? A Bíblia diz que eles colocaram ele no barco, assim como ele estava. Depois de um dia de ensinamento, de milagres, imagine Jesus, homem cansado. Imagine Jesus querendo um lugar para descansar. Imagine Jesus mostrando para os seus discípulos que existe um tempo para tudo na nossa vida. Jesus, no versículo 36, ele vai dizer para nós que existe um tempo de fazer e um tempo de descansar. Existe um tempo de trabalhar e um tempo de descanso. Existe um tempo para tudo. Porque o importante é o propósito pelo qual eu e você nos movemos. O tempo, ele serve como um refrigério para a nossa vida. Às vezes nós estamos tão atarefados, nós estamos correndo tanto, nós estamos num ritmo tão frenético que o nosso corpo vai se desgastando, e isso é normal que aconteça. E então aquilo que Jesus proporciona na nossa vida, que era para ser prazeroso, que era para ser alegre, que era para ser leve, que era para ser suave, começa a se tornar um fardo pesado. Aquilo que era para ser uma bênção começa a virar uma maldição. Aquilo que era para enriquecer, aquilo que era para prosperar, aquela promessa que Deus fez para nós há tempos atrás, que nós estamos prestes a usufruir, nós até conseguimos enxergar esse lugar da promessa, mas não conseguimos nos alegrar. Por quê? Porque nós estamos cansados. E Jesus, no versículo 36, ele vai dizer que estava cansado, porque os discípulos colocaram ele no barco. Mais para frente a gente vai ver o motivo pelo qual eles colocaram Jesus no barco. Porque quando eles colocaram Jesus no barco e começaram a navegar, debaixo de uma palavra de Jesus, debaixo da presença de Jesus, Jesus dentro do barco, direcionado por Jesus, a Bíblia vai dizer que se levanta um forte vendaval. Ventos fortes começam a soprar contra aquela embarcação. A Bíblia diz que as ondas encobriam aquele barco. Não eram ondas que davam só contra o barco, eram ondas que estavam sobre o barco. E se não bastasse as ondas grandes, o barco estava enchendo de água. E mais para frente a Bíblia vai nos dar informações primordiais de por que muitas vezes isso acontece na nossa vida. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na popa. Talvez você não seja um navegador assíduo, assim como eu, com muita experiência de muitos anos em navegação, que passou a tarde pesquisando no Google o que era a polpa de um barco, para saber que era o lado de trás do barco. Quantas vezes eu e você colocamos Jesus na parte de trás do barco?
Jesus estava na polpa do barco, deitado, dormindo, com a cabeça num travesseiro. Por quê? Porque ele estava descansando. Mas não era porque estava-se ali um grande vendaval, ventos fortes, que havia no coração de Jesus dúvidas mediante o direcionamento de Deus para a sua vida. E isso, irmãos, tem muito a ver a acontecer conosco. Quando Deus nos direciona a fazer algo, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas. Não, porque Deus falou. E aí dá um arrepio, a gente começa a chorar, manto, nébias, a gente sai rodando, sai alegre, até se levantar o primeiro gigante, até soprar o primeiro vendaval, até olhar a primeira onda, até ver os primeiros ml de água dentro do barco. E então a gente começa a duvidar da palavra, a gente começa a duvidar da promessa, a gente começa a duvidar da direção, a gente começa a duvidar dele, porque a gente continua insistindo em achar que vida abundante é vida sem problemas, que vida plena é vida boa. Não é. Vida plena não é vida boa, vida plena é vida eterna. Nós não somos isentos de problemas. A nós foi dada a capacidade de vencê-los, de suportá-los. E não é porque as adversidades vêm é que nós estamos no caminho errado. Muito pelo contrário. Se nós estamos andando livres, leves e soltos, que o seu sinal de alerta se levante, porque nós temos o inimigo das nossas almas, e se nós não estamos incomodando esse inimigo, é porque talvez nós estejamos fazendo a vontade dele também. E a Bíblia vai dizer que se levantou um grande vendaval, e aqueles homens estavam com Jesus dentro do barco, na polpa, na parte de trás do barco, e Jesus estava dormindo. E isso me leva a fazer uma reflexão de quantas vezes nós colocamos Jesus na parte de trás do barco por acharmos que as nossas habilidades, nossas capacidades, a força do nosso braço é suficiente para fazer alguma coisa no nome dele. Porque não foram os discípulos que decidiram ir por outro lado, eles foram mediante uma palavra dele. E isso é suficiente. Eles saíram de um lugar mediante uma palavra de Jesus. Irmãos, pescadores, conhecedores do lugar, muito provavelmente aquele barco era de algum deles. Eu sei fazer, eu já fiz, eu já passei, eu tenho experiência nessa área, então eu não vou incomodar Jesus. Deixa Jesus dormindo lá na parte de trás do barco, não incomoda ele. Para quê que nós vamos incomodar Jesus? Deixa que eu dirijo, deixa que eu faço, deixa que eu direciono. A parte de trás do barco não é a parte que dá direção para o barco. O que dá direção para o barco é o leme. E isso não estava nas mãos de Jesus. Muitos problemas que eu e você enfrentamos na nossa vida é por achar que eu e você podemos. É por achar que a nossa habilidade é suficiente para enfrentar as adversidades. Não são.
Nós somos totalmente dependentes dele. Você sabe quem é ele? Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando nós declaramos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, nós abrimos mão de colocar a mão no leme. É um lugar que nós abrimos mão de estar. Jesus no barco, Jesus na direção da nossa vida, é Jesus à nossa frente, não atrás de nós. Jesus deixou muito claro, ele disse: aquele que quiser vir na minha frente, não, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E nesse momento, o que estava acontecendo? Vamos para o outro lado. Para onde para o outro lado? Qual cidade? Qual localidade? O que nós vamos fazer lá? Será que eles não pensaram em perguntar? Será que eles acharam que Jesus não estava ou não poderia se preocupar com eles? Quando as adversidades encontram a nossa vida, quando os problemas se achegam, quando ondas grandes vêm, quando ventos fortes sopram, não quer dizer que Jesus não está. Quer dizer que Jesus não foi procurado ainda. Porque a Bíblia diz que quando se levantou uma grande tempestade, um grande vendaval, as ondas encobriram o mar e as águas começaram a entrar dentro do barco, a Bíblia vai dizer que os discípulos foram acordar Jesus. Estava dormindo, tranquilo, descansando. Você sabe o que é esse ato de ir e acordar Jesus? A Bíblia diz que eles foram acordar Jesus clamando. Por quê? Porque as fichas já tinham acabado. Vocês acham que eles não tinham tentado contornar aquela situação de todas as maneiras possíveis? Qual é o sentimento de alguém que não quer dar o braço a torcer, irmão? Quantas vezes na nossa vida a gente não quer incomodar o Senhor por achar: não, eu consigo, eu não preciso do Senhor agora. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. As maiores tribulações, as maiores ondas, os ventos mais fortes que eu e você enfrentamos na nossa vida, eles surgiram de situações pequenas que muitas vezes nós achamos que iríamos dar conta de contornar, de resolver. Então a gente foi levando, e aquelas ondas foram ganhando força, os ventos foram soprando mais forte. Por quê? Porque os dias vão passando, as situações vão aumentando, os problemas vão ficando grandiosos, até o ponto de nós olharmos e dizer: meu Deus, nós precisamos chamar Jesus, e nós vamos clamar, e vamos dizer: Senhor, Tu não te importa que nós vamos morrer? Tu não te importa que a gente está padecendo, Jesus? O Senhor não está vendo que o nosso barco vai afundar? O Senhor não está vendo que a empresa vai quebrar? O Senhor não está vendo que eu vou perder esse emprego? O Senhor não está vendo que vai faltar comida? O Senhor não está vendo que o meu casamento está de mal a pior? Será que vai precisar acabar tudo na minha vida para o Senhor acordar? Não é assim. Jesus dormindo não é sinônimo de Jesus não se importando. Jesus dormindo é sinônimo de Jesus ensinando uma lição de humildade para mim e para você. Porque eles não acordam Jesus de qualquer jeito. Eles acordam Jesus dizendo: mestre. Quem é mestre? Mestre é aquele que sabe de todas as coisas.
quando eles têm a humildade de ir lá e acordar Jesus, clamando por Jesus, chamando Jesus de mestre, eles estão mandando um recado para Jesus. Eles estão dizendo: Senhor, nós sabemos quem Tu és, e só o Senhor pode nos salvar nesse momento. Só o Senhor pode nos tirar desse lugar. Só o Teu ensinamento, só as Tuas palavras podem nos mover daqui. Porque Tu és o mestre, Tu sabes de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus é clamado, quando Jesus é chamado, Ele se levanta. E quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se levanta, algo poderoso sempre acontece. A Bíblia vai dizer que Ele repreende o vento e fala ao mar: aquiete-se, acalme-se. Os ventos cessaram, e a Bíblia vai dizer que se fez uma completa bonança. Completa bonança. Porque existem áreas da nossa vida que só Jesus pode fazer isso. Tempestade, ondas grandes, não são sinônimos de ausência de Jesus. Só quer dizer que eu e você ainda não clamamos o suficiente. Talvez nós não colocamos Ele nessa situação da maneira que Ele precisa ser colocado. Jesus sempre esteve comigo e com você, e sempre vai estar comigo e com você. A maior prova disso é eu e você estarmos aqui hoje. Nós vivermos o que estamos vivendo hoje. Agora eu e você precisamos aprender algo poderoso com essa mensagem. Que Jesus é alguém que nós podemos confiar e nós podemos descansar. Era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Porque depois deles passarem todo esse momento de luta, de apavoro, porque é isso que a Bíblia relata, que eles estavam apavorados, Jesus vai vir com as suas perguntas. E Jesus pergunta para os seus discípulos: por que vocês têm tanto medo? Tipo Jesus olhando para eles dizendo assim: vocês já não viram? Vocês já não experimentaram? Quantas coisas eu já fiz na sua vida? Eu já desamparei vocês? Quando eu chamei vocês, vocês passaram alguma necessidade? Quando eu pedi para vocês me seguirem, em algum momento, alguma atitude minha serviu de algum resquício de dúvida para vocês sobre quem eu era ou o que eu fui chamado para fazer? É isso que o Senhor está perguntando para mim e para você essa noite. Algum momento o Senhor já deixou em dúvida o meu e o seu coração mediante alguma coisa que eu e você passamos? Ou foram só as temperanças do nosso coração que nos levaram para lugares difíceis de viver? Ansiedade, depressão, estresse. Jesus nunca disse que faria, que não faria. Jesus nunca disse que não faria. Jesus só não disse quando faria. E esse quando é o problema da nossa alma. Mas a Bíblia tem um remédio para isso. Lá no livro de 1 Pedro, a Bíblia vai dizer: lancem sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E isso é uma verdade. O problema da nossa vida, irmãos, é o tempo.
Porque para nós às vezes demora, para nós o tempo é um martírio. Porque a gente ainda insiste em achar que não vai dar tempo. A gente insiste em achar que a gente vai morrer. A gente insiste em achar que nada vai acontecer. Mas talvez eu e você, em algumas áreas da nossa vida, nós estejamos agindo como os discípulos. Talvez o Senhor já tenha nos ensinado e tenha pedido alguma coisa da nossa vida que nós ainda estamos retendo. Talvez o Senhor tenha dado alguma direção da nossa vida que nós ainda não tomamos. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer, o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. E se eu e você estamos em algum momento de pecado, de erro na nossa vida, o Senhor está afastado de nós. Porque nós queremos palavras, queremos profecias, queremos promessas, mas e quando Deus fala, a gente age? A gente deixa a multidão imediatamente e segue as instruções? Ou o Senhor está perdendo tempo e falando, porque esse tempo que o Senhor perde nos instruindo, a gente não leva em consideração. A gente só leva em consideração o tempo que a gente espera. O tempo que o Senhor demora para agir na nossa vida. Demora para nós. Porque a Bíblia diz que Ele não tarda, Ele não demora, Ele chega sempre no tempo certo. Ainda que para nós demore, Deus não tarda. Nós temos habilidades de contar o tempo só quando nós estamos na adversidade. Mas nós não contamos o tempo de um Jesus cansado de ensinar a multidão. O que Jesus mais fazia era ensinar. Porque sem conhecimento eu e você perecemos. Jesus olha para os discípulos e pergunta: por que vocês ainda têm medo? Vocês não têm fé? Olha o que Jesus está falando. Eram os discípulos, não era a multidão. Não era quem procurava Jesus só pelos milagres. Não era quem procurava Jesus só pelas necessidades. Eram os discípulos. Pessoas que estavam vivendo, convivendo com Jesus praticamente 24 horas por dia. Que presenciaram já, apesar de pouca convivência, coisas extraordinárias. Vendo Jesus curar, vendo Jesus ressuscitar, vendo Jesus fazendo coisas que humanamente eram impossíveis. E quantas coisas impossíveis Jesus já fez na nossa vida que ainda pode nos levar para um lugar de dúvidas? Responda essa pergunta. Quantos sinais e maravilhas Jesus já fez na minha e na sua vida? Para que eu e você paremos em determinadas situações e dizemos: meu Deus, nós vamos morrer, meu Deus, tudo vai acabar. Não! Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que é o medo? O medo é incerteza. Medo é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu e você precisamos não viver mais por vista, não mais nos preocupar com o tamanho das ondas, com a força do vento, não. Nós precisamos nos preocupar com a presença. E além da presença de o Senhor Jesus ter o lugar que Ele é digno de ter na nossa vida, como o Rei, como o Senhor da nossa vida. Esse é o lugar que nós precisamos colocá-lo.
Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes parece mesmo que tudo vai se acabar numa bola de fogo Mas pense comigo, amados. Se eu e você estamos numa situação e não podemos intervir, o que nós não podemos fazer é nos entregar. Se eu e você não temos habilidade e força para intervir, nós pelo menos não podemos nos entregar. Nós precisamos clamar, nós precisamos continuar crendo, porque no momento certo, na hora certa, o Senhor vai se levantar, e algo poderoso vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quem é esse? Eles estavam apavorados, a Bíblia vai dizer. Eles não estavam felizes, eles estavam apavorados, eles haviam acabado de passar um momento de morte. E eles estavam apavorados, e a Bíblia diz que eles se perguntavam um ao outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu te pergunto, quem é esse para você? Quem é esse para você, para eu e você acharmos que ele não pode? Quem é esse para mim, para você, para nós acharmos que ele não está? Quem é esse para mim, para você, que nós achamos que ele não se importa? Jesus dormindo no barco não quer dizer que ele não se importava com seus discípulos. É que Jesus não é intrometido. Jesus escreve para uma igreja, dizendo: ei, eu estou do lado de fora, mas eu estou batendo, mas eu só vou entrar se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta. É a mesma mensagem. Eu estou aqui, tá? Quando vocês quiserem, clamem a mim. Clamem a mim, eu vou responder a vocês coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Existem momentos da minha e da sua vida que aquela oração do almoço não dá mais. Existe um momento da nossa vida, Jesus vai ensinar os seus discípulos que existem castas de demônios, existem batalhas que eu e você vamos passar, que nós só vamos vencer com jejum e com oração. Quanto mais eu e você convivemos com Jesus, quanto mais eu e você aprendemos com Jesus, maiores são as batalhas, maiores são as lutas, porque maiores serão as realizações. Quanto maiores realizações, maiores batalhas. Quanto mais eu e você vamos subindo o nível, quanto mais eu e você vamos nos relacionando, quanto mais eu e você vamos amadurecendo, quanto mais eu e você vamos nos fortificando no Senhor, maiores ficam as batalhas, maiores ficam as lutas, mas muito maiores são as realizações. Você já pensou você passando essa luta que você passa hoje, no início da sua conversão? Já tínhamos morrido faz tempo, mas Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sentado num alto e sublime trono, só esperando nós clamarmos, nós confiarmos, nós descansarmos. Foi isso que Ele ensinou para os discípulos. Ei, aquiete-se. Tem vento?
Aquiete-se, confie. Está soprando vento forte? Apenas confie. Se agarra em algum lugar e fica. Se não consegue andar com essa tempestade, com esse vento forte soprando contra a tua vida, se agarra em algum lugar, com unhas e dentes, mas não solte, não retroceda, não desista, não se entregue, confie e acalme-se, porque o intuito de clamar a Jesus é que as águas vão ficar tranquilas. E águas tranquilas é sinônimo de descanso. Os discípulos passaram ou não passaram outras tempestades? Claro que passaram. Várias. Nessa, Jesus estava dentro do barco. Uma outra, ele veio andando sobre as águas. Não importa a adversidade, Jesus sempre vai estar conosco. Sempre vai estar conosco. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, não importa. Jesus sempre vai estar acessível quando eu e você precisamos dele. Sempre. Sempre. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.